sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Amém. Irmãos, eu vou sempre enfatizar que a gente colocou a nomenclatura do momento bíblico, porque a ideia é nós, dentro desse momento, mergulharmos na palavra. Como nos diz a palavra, né? Se alguém falar, fala segundo os oráculos de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus. Então, esse momento ele é totalmente bíblico. Não é a ideia do pastor, o pensamento do pastor, mas é aquilo que a Bíblia ela nos proporciona, né? O que nós queremos abordar nesta noite, nesse momento bíblico, irmãos? Daí a pergunta: por que a oração é tão importante? Nós acabamos de orar aqui praticamente quase meia hora. Alguém já questionou e questiona ainda no seu coração: para que orar tanto? E aí, irmãos, eu vou ao extremo. Quisera Deus que nós vivêssemos em oração e leitura da palavra, que nós estaríamos mais perto de Deus. Porque quando chegarmos na eternidade, nós teremos toda ela para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. E aqui nós temos que ter conhecimento bíblico e a oração para nos aproximarmos do Senhor. Então, é o tema que nós vamos abordar. Está lá em Mateus 14, 23, e nós queremos falar muito de oração. Por que a oração é tão importante? E ela tem que ter essa importância, irmãos, porque se nós não colocarmos a oração como primordial na casa de oração a qual ela foi nomeada, porque foi o próprio Jesus disse que a minha casa
oração. E às vezes, irmãos, nós negligenciamos, quando eu digo nós, digo igreja de uma forma geral, generalizando, negligenciamos o porquê dessas 4 paredes, que ela se tornou uma casa, tem que ser uma casa de oração. E às vezes o que mais falta dentro dessas 4 paredes, no ajuntamento da igreja de fato de verdade que somos nós, é o momento de oração. Então, o desejo do nosso coração, orando a Deus, é que essa igreja ela seja despertada para a oração, porque nós vamos ver muitos porquês da importância de estarmos orando. E Mateus 14, 23 diz assim, só vou ler só o 23. Aqui nos mostra uma situação com Cristo e os seus discípulos. Mas o 14, 23 ele vai dizer assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada à tarde estava ali só. Quem é a pessoa? Jesus. Jesus, ele tinha por hábito, por costume, pegar o momento e sair para orar. Será que Jesus precisava orar? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que precisava. Tanto é que ele assim o fez. Ele o fez e nos deu o exemplo. Porque quando ele assim o fez, foi para nos dar o exemplo, né? Então aqui mostra uma situação que eu não vou entrar no mérito, mas aqui diz que quando ele despediu a multidão, ele subiu o monte assim à parte, até dos seus discípulos, para que ninguém visse. E ali ele ficou só e estava ali orando. Então vamos lá. Como diz a pergunta, por que a oração é tão importante? Aí a gente já tem logo a resposta. A resposta é porque era muito importante para Jesus, pois ele orava com frequência. Para ele era muito importante. E aquilo que era importante, aquilo que sempre foi importante para Jesus, irmão, não tenha dúvida, sempre será importante para nós. É curioso que o apóstolo Paulo teve uma hora que ele chegou, e eu já fiz essa pergunta, eu vou fazer de novo para saber se alguém guardou. Nós, domingo, estaremos tomando uma ceia. Nós usamos 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Quem é corajoso de dizer o que está em 1 Coríntios 11, versículo 1? Não é a primeira, não é a segunda, são várias vezes que eu coloco essa pergunta aqui. Quem é corajoso de responder? Sem olhar na Bíblia. Vou repetir. Por quê? A importância de nós guardarmos a palavra. É a importância. E olha que é uma frase tão pequena que ela tem que ficar estancada no nosso coração, porque é aquilo que nós temos, que é daquela forma que nós temos que proceder. Então nós vamos utilizar 1 Coríntios 11, a partir do 23, geralmente para ministrar a ceia. Eu pergunto para o Renato, quem tem coragem de responder? E nem olhando na Bíblia, porque sabe. 1 Coríntios, versículo 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diante dessa fala, vocês deveriam ficar constrangidos e falar assim: eu vou gravar. Eu vou gravar. Porque eu gravo aquilo que está por escrito. Está perdoado. Justificou, está perdoado. Mas olha a importância de nós guardarmos a palavra e depois aplicar. Então eu vou deixar a irmãzinha ler porque ela abriu aqui. Pode falar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Olha que facilidade de guardar. sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ponto, só isso. Então, a importância, quando a gente vê a resposta aqui, porque a resposta é porque era muito importante para Jesus, pois ele orava com frequência. O apóstolo Paulo, o que ele fez? Olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então Paulo tinha o seu momento de oração também, porque ele era um imitador, e ele tinha a ousadia de falar assim: olha para mim, me imita, porque vocês vão estar copiando a Cristo também. Então a ousadia do homem que serve a Deus. Então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Paulo queria que nós o imitássemos na sua caminhada. Olha a responsabilidade que ele chamava para si
tinha um contato de oração. Então vamos dar uma passeada. Irmãos, esse estudo ele é bem longo, possivelmente não acabe ele aqui, mas eu quero que nós mergulhemos para poder, quanto mais absorvermos, não tenha dúvida, depois vai haver uma cobrança do próprio Espírito Santo de você. Mas por que você não está orando? Se você tem a instrução da palavra. Isso é bom, irmãos, porque quando a palavra é dada, quem nos cobra é o Espírito Santo, não é aquela reclamação. Ele vai falar assim, ora um pouco mais, se separa um pouco mais, se aproxima um pouco mais. A função do Espírito Santo é fazer nós nos aproximarmos mais de Deus. E a oração, nós vamos ver no decorrer, que é isso, ela serve para isso, para nos aproximarmos de Deus. E olha que quando nós nos aproximamos de Deus, nós sentimos algo tão gostoso, uma presença gostosa, ao ponto de você às vezes até chorar. Então, o que está acontecendo? É a presença de Cristo que está ali, em alguém que está buscando um diálogo com Ele, uma conversa simples com Ele. Porque oração é isso, é conversar com Deus, não é palavras de vã repetição, não é lamentações. Claro, o cara não pode fazer a sua lamentação porque ele está posto ali para nos ouvir, mas é aquele relacionamento de conversar com Deus. E isto não precisa ser só naquele momento em que você vai abrir a porta do seu quarto, fechar e falar com Ele. É a todo momento. Oração é a todo momento, no espírito ou na particularidade. Aí eu insisto, anda em espírito. O que é andar em espírito? Eu estou ali vigiando e orando, e não cumprireis as concupiscências da carne. Essa é a orientação que está lá na carta aos Gálatas. Mas vamos lá, se vocês quiserem me ajudar, vamos dar uma mergulhada rapidamente. Então eu li o 23, mas o 26, 36, ele também fala acerca da oração, O 26, 36 de Mateus, ele diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Quem estava falando? O próprio Jesus. Olha a preocupação que Jesus tinha. E olha que aqui era um dos últimos momentos de oração dele. Ele estava entrando no jardim, no Getsêmani. Ali ia ser o momento da angústia, da luta, da peleja. Ele ali orando, porque ele sabia que quando ele saísse daquele jardim, ele ia ser preso, ia seguir um rito já programado para ele. Então ele sabia que ele precisava estar em constante oração direcionada ao Pai. O Marcos 6,46, se alguém abriu, eu dou a oportunidade. Não. Como está aí? E deixando foi a montanha para orar. Então, e tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Está falando de quem? Percebe que é só Jesus. É ele que estava se dispondo a ir orar. Lucas 5,16, eu dou a oportunidade. Está fácil. Eles, porém, se retiraram para lugares fechados e oraram. Então, está falando de quem aqui? Do próprio Jesus. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. É até vergonhoso quando a gente começa a destrinchar vários textos, irmãos, vendo Jesus orando constantemente, e nós que temos Ele como Senhor, mestre das nossas vidas, não tê-lo como exemplo. E aí quando a gente pega, irmãos, São João 17, esse daí não precisa nem falar. Por quê? Uma das orações mais lindas nos Evangelhos está em João 17, que ali Jesus ele ora por si, ele ora pelos seus discípulos, por nós e por aqueles que ainda iriam chegar a esse Cristo, que é conhecida como a oração sacerdotal, ele ali intercedendo. Então, uma das orações, se
alguém pegar para meditar nessa oração, assim no particular, lendo a Bíblia, vai assim ter uma aproximação tão grande da graça, da misericórdia do Senhor, porque pensa em uma oração completa. Foi essa que o próprio Jesus, aqui nesse capítulo inteiro, ele ali o fez. Está aqui, o subtítulo diz assim: a oração de Jesus pelos seus discípulos. Então, se você ler a parte depois, você vai ver quão grande é assim a fala de Jesus conversando com o Pai, intercedendo pelos seus discípulos, intercedendo por nós aqui hoje e por aqueles que ainda hão de ser alcançados por intermédio da sua palavra. Então vamos lá. Nosso Salvador é o nosso exemplo mais importante, portanto devemos imitá-lo. Existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas invocando a Deus e obtendo respostas para as suas orações. Deus quer que os crentes tenham comunhão com Ele, e isso é realizado através da oração. Quando é que a nossa comunhão vai estreitar com Cristo? É quando eu sou um líder, estou ministrando a palavra? É quando um líder de departamento está executando uma responsabilidade? É quando qualquer obreiro está fazendo o trabalho? Não. O nosso momento, irmãos, de comunhão com Deus é quando nós descemos do patamar elevado, que muitas das vezes nós mesmos nos elevamos a esse patamar por conta da posição que temos, e não deveria ser assim. Quando descemos e nos prostramos diante do Senhor, e ali nós começamos a lançar diante dele a nossa alegria, a nossa satisfação, a gratidão, que ela é clara e ela é evidente no coração dos crentes, por ter sido alcançado por sua misericórdia. Então esse momento ele fica como que um momento de comunhão. Então Deus quer que os crentes tenham comunhão com Ele, e isso é realizado através da oração. Em essência, a oração é a comunhão com Deus e um vínculo íntimo com o nosso Criador e Salvador. Pensa numa intimidade, irmãos. O que é uma intimidade? Pega o casal tem a sua particularidade e a sua intimidade. O Senhor quer particularidade com Ele, que nós tenhamos particularidade com Ele e intimidade, para contarmos até aquilo que muitas das vezes nós não temos condições de contar para ninguém. Eu costumo dizer para minha esposa que tem coisas que a gente acaba sabendo, ajudando, orientando as pessoas, que eu vou levar para o túmulo e ela nunca vai saber. Mas por que ela não merece saber? Não, porque não precisa. Não que eu não confie nela, mas que é algo de particularidade da pessoa que revelou para com o pastor e para com Deus. E aí, claro, tem coisas que ela vem, a gente conversa, a disjuntora, a esposa, ela ajuda ao pastor, né? Como o nosso pastor mesmo dizia aqui, que a nossa saudosa, mas ela diríamos, poderíamos contar aí, ele mesmo falar 60% de 50% diríamos, ou seja, porque a esposa ajuda no ministério do pastor, mas tem coisa que ela não vai saber. Por quê? Porque entra um vínculo de intimidade com o nosso Deus, ao ponto de ser Deus, o pastor e aquele membro que tratou tal assunto. Então, o que Deus espera de nós? Essa intimidade. Da mesma forma que nós temos intimidade conjugal, Ele quer que nós tenhamos uma intimidade espiritual com Ele. E nós vamos ter essa intimidade de que forma? Nos relacionando com Ele, em principal, através da oração. É onde nós revelamos o desejo do nosso coração, de todas as formas que eu já mencionei aqui, em alegria, em gratidão, em satisfação, e ao mesmo tempo Ele nos devolve revelando também a sua vontade para cada um daqueles que estreita esse relacionamento. Vamos lá. Aqui estão várias razões pelas quais a oração é tão importante. Então nós vamos ver alguns bons tópicos. Se não der para nós vermos todos, se der horário, a gente continua na semana que vem. Mas o importante é nós seguirmos o ritmo, né?
Porque o rito vai fazer nós mergulharmos na palavra, nos mostrando a importância da oração. Então, vamos ver vários textos, né? Primeiro, orar nos ajuda a nos aproximar de Deus, como nós já estamos dizendo, né? Então, quer dizer, a oração vai fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Irmãos, não tem outra forma de se aproximar de Deus, porque quem se aproxima de Deus com oração, ele começa a obedecer, ele começa a vigiar, ele começa a ter a percepção da vontade de Deus. Deus revela para ele um momento da tribulação que vai vir, e mesmo ela vindo, ela não vai trazer impacto para aquele que está estreitado com ele na intimidade, ao ponto de que na comunhão, na intimidade, no relacionamento, quem é que vem e nos ajuda no momento da tribulação? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem a função de ser também o Consolador. Momento de dificuldade, irmãos, de luta, não tenha dúvida, nós vamos ter sempre. E eu dizia, parece que na semana passada, que os locais que mais nós temos lutas e tribulação, o primeiro de todos é dentro de casa, família, ou lugar difícil, mas alguém tem que ter o equilíbrio, ser a coluna em oração, para que Deus dê a direção do que tem que ser feito. E aí, o restante é com Deus. Então vem lá um momento de luta, de tribulação dentro de casa. O que vai acontecer? A pessoa não vai ser impactada. Por ela ter comunhão, oração com Deus, estar sempre orando, o Espírito Santo ele faz a função que ele tem de consolar, e a pessoa equilibradamente ela passa aquela tribulação, daqui a pouco ela vence. Então vamos lá, quando oramos, estamos dando as boas-vindas a Deus para estar em cada parte das nossas vidas. Estamos convidando, vem Senhor, olha o que está acontecendo. Então nós estamos convidando, estamos dando boas-vindas para que Ele faça parte das nossas vidas, né? Quanto mais passamos tempo conversando e ouvindo de Deus através da oração, tanto mais nos aproximamos dele, tanto mais ele se aproxima de nós. Eu vou de encontro a Cristo, eu vou de encontro ao Pai, eu tenho o Espírito Santo. Então, quanto mais eu vou de encontro ao Senhor, mais Ele vai se revelando a mim, porque é isso que Ele quer. Ele quer, porque imaginemos, irmãos, quando é dito lá, não lembro, parece que é Jeremias, eu vou mencionar o texto, mas não é nada separado, mas é o que vem em mente, que diz que o Senhor procurou um que estivesse na brecha orando para que ele não destruísse aquela cidade, e ele não encontrou. Ezequiel 22:15. Ele procurou que estivesse na brecha, não encontrou. Olha a importância de estar na brecha orando. Às vezes a igreja está naquela luta, dificuldade, mas eu tenho certeza, tem sempre um na brecha. O Senhor tem misericórdia, nos ajuda, nós precisamos. É para esse que o Senhor vai se atentar, e é através dele que Deus vai guerrear. E ele não encontrou. Então, olha a importância, irmãos, do se aproximar de Deus. Nós nos aproximamos dele, e certamente ele começa a se aproximar de nós. Eu sei que alguém já engatilhou aí. O que diz lá Tiago 4:8? Não engatilhou. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo puro, purificai o coração. Isso aqui é uma palavra de um pastor puro, viu? Esse pastor aqui, eu vou falar, ele tinha espaço aqui no São Miguel, porque ele tem palavra, né? Por quê? E olha que interessante que a palavra de Tiago, irmãos, ela é uma carta universal. Ela foi escrita para as 12 tribos, os dispersos. Ela serve para nós tranquilamente. E olha que a palavra dele, ela é dura, né? Mas não é dura para machucar, ela é dura para trazer o crente à responsabilidade diante de Cristo, né? Então, como o irmão leu, eu repito, né? Olha como é que está. Olha o que ele diz: chegai-vos a Deus.
chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Chamando a atenção. Mas o que é de importância aqui, para nós adentrarmos naquilo que nós estamos focando? Chegarmos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando nós nos direcionamos a Deus, não pense que a Bíblia diz, nós vamos trabalhar isso, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Vai encontrar. Chegou-se a Deus, vai encontrar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Hoje ainda existe a oportunidade, porque chegará um momento em que vão buscar, não vão mais encontrar. Então, quer dizer, a palavra já nos mostra o caminho, ele ainda mostra o norte é Cristo. Então, chega-se a Ele e Ele se chegará a nós. Ainda poderíamos ver no Salmo 145, 18, nos diz que o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Então, a oração não é palavras repetidas sem fundamento, tem que ser com o coração. E aí, quem ora com o coração, ele coloca para fora tudo aquilo que incomoda. E vou repetir, aquilo que incomoda, aquilo que ele precisa, vem a gratidão, vem a satisfação, vem a alegria da salvação, vem tudo isso tem que ser colocado para fora. E Ele conhece o nosso coração. Então a gente repetir palavras, ficar orando, falando ao léu, de nada vale. A gente tem que expressar com sinceridade aquilo que nós precisamos. Então a oração é isso. Não diz o corinho? Conta para Jesus onde é a sua dor. Está doendo? Conta para Jesus. É o marido? Conta para Jesus. É o filho? Conta para Jesus. É o patrão? Conta para Jesus. Mas ele não está vendo? Tá, mas conta para Jesus. Olha lá, Jesus, o que está acontecendo. Irmãos, eu vou dizer, eu já tive cada experiência no meu trabalho só contando para Jesus, que vocês não imaginam. É coisa tão tremenda, se chegar a Deus, se chega a vós. Eu rapidamente falo de um colega no meu trabalho, supervisor e voltado ao espiritismo ocultista, e ele não gostava de mim, né? Ele não gosta de Cristo, né? E aí não tem jeito. E ele arrumou uma situação comigo difícil, ao ponto de tentar me prejudicar, mas sempre me prejudicar com uma pessoa que me conhece, outro chefe que me conhece, que saiu em meu favor, não precisei fazer nada. Quando a Bíblia fala que o Senhor pelejará por nós, sempre já tem alguém preparado pelo próprio Deus. Não falei nada. Depois esse outro meu chefe falou, fulano de tal, veio aqui e falou isso de você. Eu falei, de fato, o que ele falou, eu fiz. Mas o que eu fiz estava no protocolo, eu não saí do protocolo. Eu falei para ele, né? Então, quando eu falei para ele, no protocolo, eu falei, você está certo. Ele tirou, ele queria que eu quebrasse o protocolo e fizesse o que ele queria. Eu falei, não, eu vou seguir o protocolo. Aí foi e tentou me prejudicar. Aí o que aconteceu? O meu chefe foi a meu favor. E aí ele ficou ligado, porque eu não fui advertido nem nada, eu continuei em vida, porque no meu serviço eu sou profissional. E aí vai. Eu sei que passou-se o tempo, parece que era para me estar orando por ele. E aí eu comecei a orar por ele. Senhor, abençoa o Franco. Senhor, abençoa o Franco. E comecei a orar por ele. Porque assim, a Bíblia fala lá pelos inimigos. Ele não é meu inimigo, mas ele estava se colocando como tal. E eu comecei a orar por ele, obedecer ele nas atribuições que ele me passava e tal. Eu sei que chegou uma hora que esse homem virou o coração. Ele passou ele deixou de me odiar para me amar. Aí ele veio e me pediu desculpa, amado. Eu tinha essa visão, esse conceito, assim, você vai ver que não tem nada a ver. Eu peço desculpa, nós vamos ajustar nosso relacionamento profissional e vida que segue. Ele me falou isso, falei para estou à disposição, conta comigo. Sempre que ele precisava, ele me chamava, não, se eu precisar, o Marco vai dar. E ele vinha. Irmãos, que reversão, que revertério, que mudança de comportamento. Quem faz isso? Deus. Então Deus, irmãos, Ele trabalha de uma forma que às vezes nós ficamos surpreendidos, mas não é para se surpreender, é a sua palavra que nos diz. Chega
nós temos que ter comunhão, conversar com o Senhor de uma forma sincera, mostrando as nossas limitações, fraqueza, erros e falha, e mudar a nossa vida, porque às vezes, irmãos, nós temos uma visão que eu estou certo, pronto, acabou, é desse jeito, me aceite assim, sim ou não, eu sou assim, está errado, sabe? A pessoa que não se dobra, essa pessoa só vai sofrer, mas quando a gente se dobra para a palavra de Deus, para a sua vontade, não se preocupa, porque Ele vai cuidar de cada um de nós de uma forma em particular, porque é o procedimento que Ele aguarda de cada um de nós, né? Então vamos lá, o que Ele diz também em Jeremias 29, 12 e 13? Lemos: então vocês clamarão a mim. Olha, o próprio Deus falando para aquele povo, né, através do profeta. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Eu já mencionei até esse texto. Então, buscar-me-eis, aí é uma outra versão, e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então, o que acontece? O Senhor está à disposição. Percebe que o Senhor, Ele sempre se mostrou ao povo à disposição. Ele está à disposição. Clama a mim, busca a mim, vocês vão me encontrar. Então, Jeremias foi um dos profetas que mais mostrou Deus para o povo, que o Senhor estava pronto para recebê-lo, mas o povo era de dura serviço. Teve um momento que o Senhor falou: sabe, você vai falar, eles não vão ouvir, mas fala, porque eles vão saber que eu estava no meio deles. E é isso, porque Deus estava tentando demonstrar o seu amor ao seu povo, mas eles não queriam, mas Deus mostrou que estava lá sempre à disposição. Então, cheguemos-nos ao Senhor, e Ele está pronto para nos ouvir e para nos dar a direção daquilo que Ele tem para cada um de nós. Não é minha, não é nossa, não é vontade do seu povo, e sim é a vontade do Senhor, que é soberana naquilo que Ele tem para nós e através de nós. 2. A oração nos ajuda a nos alinhar com a vontade de Deus. Então, olha o que a oração faz. Ela vai nos ajudar a entender qual é a vontade de Deus e caminhar junto. Não, eu vou caminhar na vontade de Deus. Se é da vontade de Deus que eu passe por essa luta, eu vou passar. Tem crédito, pode mudar a situação? Tudo bem, mas se buscarmos nos alinhar com Deus, Ele tem o melhor para nós, né? Então, está ali, quando oramos de acordo com a vontade de Deus, estamos pedindo que Ele nos lidere e nos ajude em nossa jornada pela vida. A oração é uma maneira de entregarmos nossas vidas a Deus e confiar que Ele nos levará ao caminho que planejou para nós. Quando dedicamos um tempo para orar, estamos abrindo um diálogo com o nosso Criador. Quando fazemos isso, somos capazes de ouvi-lo e somos capazes de discernir a vontade de Deus para as nossas vidas, através do Espírito Santo que vive em nós. Paulo disse que meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, Paulo escrevendo para Filipe, aquela igreja, diz: Ele vai suprir todas as vossas necessidades. Não tenha dúvida disso, né? A palavra de ânimo, de convicção, de certeza de que Deus ali era com aquele povo. Então era a palavra que ali ele deixou claro para aquela igreja, né? Então, quando nós fazemos isso, nós somos capazes de ouvi-lo, porque a oração, irmãos, é nós falando com Deus, e abre aí um precedente de sensibilidade
sinceridade de nós ouvirmos a Deus. E o ouvir a Deus, necessariamente, não precisa ser algo nítido aos nossos ouvidos. Pastor, eu nunca ouvi Deus falar no meu ouvido. Nunca ouvi alguém falar, mas Ele te dá a resposta e a direção daquilo que você está orando, falando no seu coração. Como? Você fala assim: nossa, eu não sabia, olha, me veio a resposta do que eu posso fazer concedente a esse problema. É Deus falando. Então, necessariamente, Ele não precisa falar para me ouvir. Ele coloca no seu coração a resposta da sua oração e você se direciona à solução. Porque muitas das vezes, irmãos, acontece de que o problema vem e nós não sabemos o que fazer. Senhor, o que eu faço agora? Vai para a oração. Vai para a oração. Que Ele vai te dar o discernimento do que você deve fazer. Percebe que esse estreitamento na oração, há a revelação de Deus para as nossas vidas. Então, eu faço questão de ler nessa versão nossa aqui também, Filipenses, irmãos, para ficar, porque nós temos uma versão que diríamos, universal, local, determinada pelo nosso pastor, mas ninguém obedece, faz parte, cada um tem às vezes uma versão diferente, não podia, mas devia seguir uma única, mas ali está dentro de toda a versão. Mas olha o que diz aqui, na versão que nós temos aqui de conjunto, né? 4:19. Está aqui, ó. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Então, quem é que vai nos suprir? Quem é que vai nos suprir, irmãos? E aí a gente diz, no um todo, é Cristo. É Ele que promove a paz dentro do nosso lar. É Ele que promove o pão à nossa mesa. É Ele que dá a saúde para cada um de nós. Mesmo enfermo, Ele nos dá a condição de ir ao médico, de ter medicamento e de alcançar a libertação daquela enfermidade. Se Ele quiser, Ele passa à frente dos médicos, porque Ele é o médico dos médicos, e com uma oração pura, mas uma coisa é certa, nós temos que estar à disposição para que Ele faça a sua vontade, porque nós não devemos de forma alguma seguir ao extremo. Não, o Senhor Ele vai me curar, Ele vai me curar. Não, de repente Ele criou já na medicina a cura da enfermidade que você tem. E não vai ser oração, vai ser os médicos que Ele vai usar, vai ser o grupo farmacêutico que criou o médico. Pastor, mas isso aí é falta de fé. Se nós não tomarmos cuidado, nós chegamos ao ponto de tal ignorância, de dizer isso é falta de fé e eu não preciso de médico, não, eu não preciso de remédio, eu tenho Deus. Isso é ignorância, irmãos, isso é ignorância. Porque se Deus preparou os médicos e capacitou a eles, se preparou a indústria farmacêutica e criou lá dentro do sistema da ciência toda uma forma de combater uma doença, e eu vou ignorar e falar assim, não, eu vou esperar que Deus vai me curar através da oração, e se a resposta não vem e a pessoa morre, isso é ignorância. Não, eu vou pedir oração, e eu creio que Deus vai me curar em nome de Jesus. Meu Deus, mas a coisa fica experimentando. Não é falta de fé, porque a cura, eu posso entender que a cura está preparada lá. Então nunca imaginemos que buscar medicina é falta de fé, porque até a medicina ela é de Deus. Ele usa quem Ele quiser. Ele usa o pastor, ele usa o médico, ele usa a indústria farmacêutica, ele usa o que ele quiser, porque é tudo dele. O que diz Salmos 24? Do Senhor a terra, tudo que é dela, seus moradores, todos, é tudo do Senhor. Se é do Senhor, Ele faz da forma que Ele quiser. Eu é que tenho que ter uma visão ampla da vontade de Deus, para mim não ficar, irmãos, ali bitolado no entendimento. O meu entendimento ele tem que ir mais além. E aí, não tenha dúvida, Deus Ele vai fazer aquilo que deve ser feito em favor das nossas vidas. 3. Oramos para buscar a sabedoria e a orientação de Deus. Então, a oração vai nos dar sabedoria de como se comportar. Porque na oração nós vamos buscar o quê? A orientação de Deus naquilo que nós devemos fazer. Não é o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer e já está determinado na sua palavra. Já está determinado na palavra aquilo que o Senhor quer que eu faça. Então não adianta eu tentar falar que eu vou fazer desse jeito, assim, dessa forma, porque está lá. Porque a orientação quem vai nos dar? É o próprio Senhor.
não tenha dúvida de que quando nós buscamos a orientação do Senhor, tudo dá certo, tudo acontece da forma correta, especialmente durante os períodos quando precisamos tomar uma decisão importante. Quando as coisas ficam difíceis e não sabemos o que fazer, é importante lembrar que devemos buscar a orientação de Deus. A oração é a maneira perfeita de dar as boas-vindas a Deus para nos ajudar. Estou chamando o Senhor. Senhor, entra nessa peleja comigo. E não é só na peleja, irmãos, é em qualquer momento. Senhor, vai comigo. Olha, aí eu já disse aqui, eu repito, irmãos. Eu falo do meu trabalho, que o meu trabalho foi uma porta que Deus me abriu e ela já fez aí, está fazendo 15 anos. Possa ser que eu, um dia ou outro, mas quase na sua totalidade, 15 anos, eu entro a porta para dentro, eu já falei isso e repito. Por quê? Gratidão. Senhor, obrigado por essa porta. Me guarda no dia de hoje desse trabalho que às vezes é muito violento pelo que a gente passa no dia a dia. A minha fala com Deus, eu já chego, eu saio de casa conversando com Deus, no caminho conversando com Deus, chego lá eu já. Então, gratidão, porque oração não é só pedir, mesmo que a Bíblia diz: pedir, dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é só porque a Bíblia diz, eu vou só pedir, eu tenho que dar também, e eu tenho que dar o quê? Louvor de gratidão pelos feitos do Senhor na minha vida. Então a oração também, ela tem que haver um momento de oração só para agradecer. Agradecer. Às vezes estamos esperando alguma coisa que aos nossos olhos é difícil, mas na oração já estou agradecendo, porque eu sei, Senhor, que vai chegar um momento em que eu vou testificar de que isso que eu estou pedindo, o Senhor ele vai me conceder. Por quê? Porque é para a sua glória, Senhor. E Ele sabe disso. E aí Ele faz: espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, essa bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. E é bem isso, irmãos, é o esperar de Deus, é esperar no Senhor. E se a bênção não chegar, Senhor, não tem problema, estou satisfeito. Foi o que o jovem, dentro da mensagem que pregou aqui na terça-feira, se não me falha, não sei se foi ele ou se foi outro, foi assim, ou se eu ouvi no rádio, eu escuto também o programa no rádio, que falou, acho que no rádio, que falou da atitude de Misael, Azarias e Ananias, que era incondicional. Nós não vamos nos prostrar, pronto, acabou. É isso. Mas não tem mais, nós não vamos nos prostrar, pronto, acabou. Deus é poderoso de nos livrar. E se Ele não livrar, sabe uma coisa, nós vamos nos prostrar. Só temos um que nós nos prostramos. Acabou. Então nós vamos morrer, não tem problema. Já pensou, irmãos, que convicção, que certeza? Será que nós temos o quanto? Qual é o percentual que nós temos da fé desses três jovens, Misael, Azarias e Ananias? Deles chegar até o ponto: não, quer matar, a gente mata. Convicção do Deus que serve. E é isso que nós temos. Então, a oração, irmãos, faz com que também nós tenhamos convicção de quem é Deus, porque Ele vai nos dar experiência. E aí nós sabemos a história. Morreram. Em verdade, eles já estavam mortos há muito tempo. Já tinham morrido há muito tempo para esse mundo e viviam para Deus. Então, o que acontece? Jogou ele lá, tá bom, jogou. Quem é? Aqueles três lá? É como se o filho conversasse com o pai. É aqueles três lá que vivem em contato com a gente? Deixa eu jogar, vai acontecer lá. Aí, diz que tinha lá o próprio Jesus, vamos ser ousados. Tinha lá um homem, um quarto homem, na fisionomia do Filho do Homem, andando lá, para que os demais vissem que eles não estavam sozinhos. E aí, isso traz conversão, isso traz arrependimento, isso traz, irmãos, fé para quem está do lado de fora. E aí nós conhecemos todo o contexto, né? Então, o que acontece? A oração faz com que nós tenhamos convicção. Pode o mundo inteiro ao seu redor se levantar contra você, a sua palavra vai ser a de Jó. Eu sei que tem 19, 25, eu sei que tem 20. Bom, e vai haver um momento que ele vai se levantar e ele acabou. Convicção. Oração leva-nos a ter convicção. Quando oramos,
por sabedoria, estamos pedindo a Deus que nos ajude a entender o que devemos fazer em certa situação. E quando oramos por orientação, estamos pedindo a Deus que nos mostre o caminho que devemos seguir, né? Então, você percebe que orando com sabedoria, estamos pedindo a Deus que nos ajude e nos ajude a entender o que devemos fazer. E quando oramos por orientação, estamos pedindo a Deus que nos mostre o caminho que devemos seguir. Portanto, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Lá em Tiago 5, olha que não é tão duro aquele pastor Tiago que ainda falou, não. Dá a orientação, tem falta de sabedoria? Pede a Deus. Não sabe o que fazer? Pede a Deus. Porque, irmãos, a sabedoria da igreja, e aí a gente fala da igreja, nós, templo do Espírito Santo, não é nossa, não pode ser jamais nossa, por conquista de conhecimento, através de estudo, de faculdade, do que for. Essa sabedoria é dada por Deus. Claro, às vezes o homem, ele acha que ele sabe tudo porque ele fez teologia, porque ele estudou alguma faculdade, porque ele conhece a gramática, porque ele conhece, lê tudo certinho, então ele acha, eu sou, né? Se não tomar cuidado, ele vai dizer, eu sou, eu sei, eu faço. E é curioso que a gente pode até voltar-se para um homem que era, vamos dizer aí, hoje ele era mestre aí nessa academia de letras aí, e não tem nem como comparar quando você pega o fariseu Paulo, né? Quem era o fariseu Paulo? Nós ouvimos muito falar, e o homem se tornou servo de Cristo. Ele deixou de ser doutor para se tornar servo, ao ponto de pegar tudo que ele aprendeu em toda a sua vida dentro vamos dizer, de conhecer o Torá, de conhecer todo o Antigo Testamento, ele tornou aquilo a nada para se aproximar de Cristo. Ele queria Cristo, então ele tornou aquilo como nulo, que não serve para nada, só para poder alcançar, só para poder conquistar a Cristo. Olha que interessante. Então, o que vale o conhecimento humano? O que vale a sabedoria humana? O homem tem que buscar o conhecimento? Não tem dúvida. É bom a pessoa ser um médico, ser um advogado, ser um engenheiro, maravilha, mas no âmbito profissional, quando chega diante de Deus, diante da sua palavra, diante da sua igreja, ele tem que ser o mais simplista e humilde, para que Deus use ele como instrumento nas suas mãos. Se nós percebermos, irmãos, existe hoje uma guerra, uma luta no meio conhecido gospel, por isso. Se vocês observarem, existe hoje no meio gospel, que é uma frase que foi buscada lá, que foi importada lá da América do Norte, o gospel. Se vocês observarem hoje, existe mais ostentação de que temor a Deus para a aplicação da palavra com simplicidade, com humildade, e dizendo, não, eu não tenho, eu não sou, é do Senhor. Nós não encontramos ninguém, é raro você encontrar uma pessoa simplista, humilde, não. E quando elevam ele a um patamar de que não, o doutor, e começa, mas para nós, claro, o que importa é que a palavra ela seja ministrada, e nós temos que guardar comunhão com o Senhor através de sermos simplistas, mesmo tendo vasto conhecimento. O quarto, a oração nos dá força e esperança. Então, não dá, eu não estou conseguindo, para mim não dá, eu não sei de onde tirar mais força. O que é que eu faço, pastor? A guerra é terrível, não tem. Vai para a oração, que Deus vai te dar alegria, força e esperança, porque a nossa esperança é Cristo, irmãos. A nossa esperança e expectativa é Cristo. Não é se voltar para o homem, para o que ele fala, o que ele ministra, o que ele ensina. Louvado seja Deus, mas eu preciso de ter a minha experiência com
para que no momento da adversidade eu lembre da palavra e aplique a palavra. Nós não sabemos ler. Agora olha aqui, Salmo fácil. Salmo 46, quem pode dizer? Só o versículo 1. Não é fácil? Está aí, está gravado. Mas em que momento que Deus é o meu socorro e fortaleza, bem presente no momento da tribulação, da angústia? É justamente no momento da adversidade. E por que no momento da adversidade eu busco a tangente? Eu vou por outro caminho. Se Ele é o meu socorro bem presente. Calma aí. Vê a tribulação? O meu socorro está aqui, calma aí. Eu não estou vendo, mas Ele vai guiar essa peleja para mim agora. Acabou. Confiança. Por quê? Porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Aí eu repito, Ele no momento diz para o seu povo, a alegria do Senhor é a nossa força. Então Deus se alegra quando nós estamos firmes, convictos nele. Nós elevamos alegria aos céus, por conta da convicção. Porque quando Deus encontra um crente convicto, certo do que ele está falando, do que ele está fazendo, no Deus que ele crê, Deus se alegra. Para você, vai fazer a sua força, vai na sua fé, que o resto deixa comigo. E é isso que Deus faz, é o que Ele espera. Então a oração nos dá força e esperança. Quando oramos, somos lembrados de que Ele está no controle e nos ajudará em qualquer situação que estamos enfrentando. Olha, irmãos, é qualquer situação, porque sabemos que Deus está sempre lá para nós. Não tenha dúvida disso. Ele vai estar lá sempre pronto para a sua igreja, pronto para o seu povo. Ele sempre nos dará a força e a esperança que precisamos para passar por qualquer coisa. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmos 73, 26. Está lá o salmista já salmodiando diante de Deus a fé que ele tinha. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a porção para sempre. Então é isso. Deus, Ele é sim de fato o nosso socorro, bem presente no momento da angústia, da tribulação. Ele é o socorro presente e aguardando nós para agir em nosso favor. Porque é isso. A vontade de Deus é que nós creiamos nele e Ele cuide de cada um de nós. A oração, olha que frase interessante, irmãos. Isso aqui é fato. A oração é como um carregador. A oração é como carregar nossa bateria espiritual. Nós estamos orando, nós estamos nos aproximando e estamos ali mantendo contato com o Senhor. Então a oração é como carregar nossa bateria espiritual. Muitos de nós usamos telefones celulares. O que acontece, ou seja, é uma pergunta, né? O que acontece se continuarmos usando o telefone e nunca carregarmos? A resposta é óbvia, né? A bateria terminará e o telefone parará de funcionar até que esteja mais uma vez totalmente carregado. Da mesma maneira, não podemos nos dar o luxo de não orar, porque se não orar, não vai vigiar, vai ser uma pedra no sapato se o marido da esposa e vice-versa, vai ser uma pedra no sapato da igreja, do pastor, porque ele não ora. E eu repito, irmãos, eu já ouvi indagações de que para que tanta oração? Para isso, para termos comunhão uns com os outros, para termos comunhão com Cristo, para vermos Cristo responder a nossa oração e se alegrar de nós. Então é oração. Eu me lembro, irmãos, e quando eu comecei a congregar aqui, meados de 96, eu morava em Emelino, depois eu mudei para Itaim, agora graças a Deus eu voltei para Emelino. E lá eu fugia, né? Os cultos nos lares, eu e minha esposa, e os cultos à tarde. Não tínhamos trabalho aqui à tarde.
E aí até os trabalhos da tarde, que as irmãs faziam, meia hora de oração, orando. Eu chegava lá e não entendia nada, sabe uma coisa? Ó, eu mergulhava e ia orar. Estava novinho, né? Vou orar. E aí, irmão, daqui a pouco aquele povo levantava a oração. Aí um tinha salmo, outro tinha hino, outro tinha profecia, outro tinha mistério, ou coisa gostosa. Infelizmente essas coisas têm se perdido ao tempo, mas não pode. Nós temos que saber que está aí, basta nós usufruirmos daquilo que Deus nos deu, para usufruir até a sua vinda. Só que nós não estamos deixando de lado. E aquilo era um alimento tão gostoso. Possivelmente, naquela grande caminhada naquele tempo, criou-se a base, o alicerce, através da oração, e depois juntou com o aprendizado da palavra. Aí, irmãos, é igual a palmeira, né? Pode ventar, vai balançar e não vai cair, porque tem base, tem comunhão. É isso que Deus espera de cada um de nós. Base, palavra, alicerce e comunhão, através da oração. Eu vou só mais um toque e paro para nós encerrarmos. Eu só esse aqui, porque tem mais para frente ainda aí. Outra importância da oração é que ela coloca a nossa fé em ação. Então, quanto mais nós oramos, mais nós temos fé. Ah, não, eu creio, eu acredito. Por quê? É aquilo que eu estou falando. Nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. Aí, irmãos, a fé, ela é aguçada, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós escutamos e ouvimos e aprendemos constantemente. Quando nós oramos, o Senhor gera fé dentro de nós, através daquilo que nós já recebemos de alimento, e aí fala, não, calma aí, se essa luta não passar, eu vou passar por cima dela. Então, gera em nós o quê? A importância da oração é que ela coloca nossa fé em ação. Então, nós temos fé, e através da nossa fé a gente vai agir. Claro que agir dentro da direção de Deus, ou seja, dentro da orientação de Deus. Quando dedicamos tempo para conversar com Deus, isso nos ajuda a manter nosso foco nele e em suas promessas, em vez de nossas circunstâncias que, por sua vez, aumentam a nossa fé. Portanto, se você está procurando maneiras de aumentar a sua fé, comece com a oração, pois ela é uma das melhores coisas que qualquer um de nós podemos fazer para que você não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, é isso aí, irmãos. Cai por terra toda a sabedoria humana. Deixa Deus revelar a sua vontade. Então, quem de nós não lembramos das promessas que o Senhor fez em nossas vidas, desde o início da nossa caminhada? Eu lembro de várias, e quantas delas se cumpriram? Sabe, olha o que é fé, irmãos. E você sabe aquelas que não cumpriram, qual era a preocupação? Nenhuma. Porque a principal, eu tomei posse. Foi o que Jesus falou para os seus discípulos quando voltaram alegre. Ele falou assim, ó, se alegra por isso não, viu? Porque vocês estão vendo o poder de algo cair do céu como um raio. Não se alegra por isso não. Não se alegra porque os demônios se submetem a vocês não. Eu entendi isso. Antes alegrai-vos pelos vossos nomes, está escrito no céu. Pronto. Estou com o meu passaporte de ida, sem volta, carimbado. Eu vou me preocupar com o quê? Ah, Senhor, mas eu quero, eu preciso, eu quero nada. Eu quero que essa graça, ela seja evidente na minha vida para me sobreviver, para me permanecer vivo na presença do Senhor. Isso é fé. É essa fé que Deus quer nos dar. Aí nós não vamos ficar presos, irmãos, nas promessas do Senhor, porque elas vão se cumprir. E se elas não se cumprirem, eu já estou garantido na sua maior promessa, que foi me resgatar desse mundo perverso. Leia o versículo e termino. 1 Coríntios 2:5 diz assim: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está ali.
A nossa sabedoria não tem que nós não temos que se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E o poder de Deus, irmãos, é essa palavra agindo nas nossas vidas, transformando-nos, nos tornando de fato nova criatura, reformulando, transformando o nosso caráter, e nós servindo a Deus e servindo a igreja. Porque quem é que serve a igreja? A igreja. O pastor serve a igreja e a igreja serve a igreja. Nós servimos uns aos outros. Por quê? Por que nós servimos uns aos outros? Porque nós fomos ensinados de que nós somos um corpo todo ligado, juntas, medula, membro superior, membro inferior, e temos um cabeça, que é Cristo. Se tiver algum outro cabeça aí, que cai por terra, mas é um só, que é Cristo. E o restante do corpo, um ajuda o outro. Então, nós estamos aqui para servir um ao outro. Esta é a ideia da igreja ao qual o Senhor formou ela através dos Espíritos, ao qual Ele revelou a Paulo. Irmãos, Deus abençoe. Eu tenho mais um monte de coisa aí para frente. É muito gostoso, mas eu digo uma coisa: é o caminho. O caminho é a oração. O caminho é nós estarmos orando. Se vocês perguntarem para mim se eu sinto falta de oração, sim. Aqui, sim. Precisamos orar mais? Precisamos. Ah, mas para que tanto? Para nós nos aproximarmos mais do Senhor. Para Ele revelar qual é a sua vontade. Para Ele mostrar o que Ele quer que nós façamos. Já está aqui, mas para Ele revelar. E é através da oração que vai nos aumentar essa comunhão. Deus abençoe os irmãos. Eu dou a palavra para o nosso pastor Gênesis fazer o ensinamento. E na semana que vem nós daremos continuidade em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, já nos alimentamos bastante. Vamos querer encerrar. É isso? Lembrar que domingo nosso culto começa às 16 horas para a nossa escola e, na sequência, nós temos um momento doutrinário depois da Santa Ceia. Tem? Alguém ainda precisa de oração? Faça assim com a mão. Você que nos acompanhou, Deus abençoe grandemente. Amanhã será a nossa mensagem matutina e que Deus abençoe a todos. Pai Celeste, nós te agradecemos pelos momentos de ensinamento que passamos. Abençoe aqueles que receberam todas as instruções, mesmo à distância, Pai, que eles possam, abençoados, estarem, ó Deus, também sendo canais de bênção, passando para outros a necessidade que devemos estar em comunhão contigo através da oração. Eu sou o Sérgio Pastor Barros e tenho preparado esses estudos para essas quintas ceias. Que o céu, pastor, irmão gosto, faz abertura com aquele momento especial de oração. Abençoe aqueles que estão nos seus lares. Quero fazer mais uma vez a oração da tua serva Rosemary, Pai, e toda essa família que está depois deste momento difícil, sobretudo com o menino Levi. Ajuda ele a acordar, ó Deus, parece poderoso para livrar daquela vida. Todos aqueles que porventura também estejam carecendo de uma intervenção, Pai, nós oramos, entregamos em tuas mãos. É a oração que fazemos, também os teus filhos que aqui no templo levantou a mão e aqueles dos seus lares que precisam de ti, Pai. Entra com providência, por tua misericórdia. É a oração que fazemos em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender